Bom dia a todo mundo, né? Possamos ter uma boa aula hoje aí, nessa quinta-feira, né? Uma boa aula para todos nós. E vamos aqui, né? Gente, abram aí na página 139, né? Página 139, vamos na nossa correção, né? Da atividade. Eu passei essa atividade ontem para vocês, certo? Então vamos à correção. Ó, vamos aí, presta bem atenção. Vou ler aqui e vou explicar. A parte de sistematizar, né? Essa parte de sistematizar, essa parte, a gente vai ver aí. Então, primeira questão: por que a Primeira Guerra Mundial impactou a forma como o imperialismo estava organizado? Vamos lá, olha a resposta. Presta atenção, anota aí. Porque ela enfraqueceu as metrópoles militar e economicamente. Ponto, finaliza aí. Então, repetindo, porque ela enfraqueceu as metrópoles militar e economicamente. Beleza? Ponto. Finaliza aí. Ou seja, o que significou isso? Na verdade, a guerra enfraquece todo mundo. Mesmo os vencedores, os ditos vencedores de uma guerra, eles saem enfraquecidos, né? Ocorre um enfraquecimento principalmente econômico, né? Não só militar, mas também econômico. Isso acaba acontecendo, né? É natural que aconteça isso em países envolvidos em guerras, passar por momentos de dificuldade, né? E isso aconteceu com os países lá da Europa naquele período, né? Então isso enfraquece esses países que estão dominando lá a África, né? Eles estão saindo de uma guerra, então para eles é bastante complicado. Isso vai enfraquecer esses países, o que vai fazer com que ocorram os movimentos de emancipação dessa região ali da África e da Ásia, né? Segunda questão, pergunta aí, ó. Qual é a relação entre a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 e o imperialismo? Anota aí, ó. A quebra da Bolsa de Valores em 1929 gerou uma profunda crise econômica em diversos países do mundo, incluindo países imperialistas. Repetindo, a quebra da Bolsa de Valores em 1929 gerou uma profunda crise econômica em diversos países do mundo, incluindo países imperialistas. Então, ponto, anota aí, finaliza aí. Então, ou seja, esses países imperialistas, quando eu estou falando de países imperialistas, eu estou falando de grande parte dos países europeus, Estados Unidos e Japão, né? E quando você tem lá, você está saindo de uma guerra, a guerra terminou em 1918, né? O Tratado de Paz foi assinado em 1919. E em 1929, 10 anos depois, você tem uma crise no mundo inteiro, que é a crise lá com a quebra da Bolsa de Nova York, né? Então você percebe que eles já estão enfraquecidos por conta do final da guerra, e aí vem uma crise que afeta o mundo inteiro, inclusive os países imperialistas, principalmente os países imperialistas. Então isso vai ter uma influência muito grande nesse imperialismo, ou seja, vai ser ainda mais forte o enfraquecimento desses países. Daí, duas consequências para que os países ali na África e na Ásia começassem a se tornarem independentes, né? É justamente o fim da guerra, que gera uma crise, e também a crise de 29, beleza? Terceira questão. Estabeleça uma associação entre os seguintes termos: governos autoritários, guerras mundiais e imperialismo, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Olha aí. Então, bota assim, ocorreu um favorecimento, terceiro, né? Ele quer que a gente faça, cadê os seguintes termos? Ele quer que a gente faça uma relação, né? Uma associação entre governos autoritários, guerras mundiais e imperialismo, né? Ou seja, o que é que vai acontecer aí? Na verdade, a guerra, as crises, né, favorecem o aparecimento de governos autoritários, né? Então, primeiro ponto, bota assim: a crise favorece o aparecimento de governos autoritários, né? Essa crise ela aumenta, então a crise gera movimentos autoritários. Bota assim: a crise gera governos autoritários.
essa crise ela aumenta com a guerra. Então, a crise aumenta governos, ou a crise faz surgir. Tá tudo. Volta aí. Volta assim: a crise gera governos autoritários e a guerra aumenta ainda mais essa crise. Isso faz com que esses governos autoritários dominem outros países, gerando o imperialismo. Então, a crise gera governos autoritários que, após a guerra, essa crise se torna ainda maior e faz com que esses países autoritários intervenham em outros países, certo? Então coloca assim: a crise gera governos autoritários, né? A guerra aumenta essa crise, fazendo com que esses governos autoritários intervenham em outros países, beleza? Então coloca assim: a crise gera governos autoritários, né? A guerra aumenta essa crise, que faz com que esses governos autoritários intervenham em outros países, beleza? Então fecha aí o que significa isso, ou seja, a crise ela faz com que surja aquela ideia de que a democracia não é lá essas coisas, que você precisa de um governo mais forte, mais autoritário para superar essa crise, né? E logicamente que a crise ela aumenta com a guerra, né? Ela aumenta e aí depois você tem uma crise ainda maior que a de 29. Isso faz com que esses governos autoritários sejam cada vez mais frequentes na Europa e em outros países, né? Tanto que é isso também que vai gerar a Segunda Guerra Mundial, esse nacionalismo, esses governos autoritários. Beleza? Quarta questão. Por que, Por que o imperialismo que havia surgido no século XIX era desfavorável aos Estados Unidos? Quarta questão, vamos lá, né? Bota assim a resposta. Porque ele tornava os mercados das colônias fechados para as nações que não fossem suas metrópoles, o que comprometia a expansão econômica dos Estados Unidos. Repetindo, porque ele tornava os mercados das colônias fechados para as nações que não fossem suas metrópoles, o que comprometia a expansão econômica dos Estados Unidos. Ou seja, esse imperialismo lá na África e na Ásia não era legal para os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos naquele momento é a maior potência do mundo, né? Então, os Estados Unidos ele queria vender os seus produtos, ele era um país mais industrializado, principalmente pós Primeira Guerra Mundial, né? Só que como você tem um imperialismo, o que acontece? Se um país lá da África ele está sendo ocupado pela Inglaterra, né? Esse país da África não compra na mão dos Estados Unidos porque ele não pode comprar na mão dos Estados Unidos, ele compra na mão da Inglaterra. Então percebe como os Estados Unidos, com esse imperialismo, ele perde força econômica, ele precisa de mercado consumidor para dominar. E como esses mercados consumidores muitas vezes estão dominados pelos países, pelas metrópoles, chamadas metrópoles, né? Essas colônias não compram na mão dos Estados Unidos. Então, por isso que o imperialismo enfraquece os Estados Unidos. Beleza? Quinta questão, né? Como os Estados Unidos e a União Soviética se posicionam diante dos movimentos de emancipação que se espalham pelas antigas colônias imperialistas? Vamos lá. Quinto, anota aí. Eles incentivavam e patrocinavam as lutas pela independência em favor de seus interesses. Então, eles incentivavam e patrocinavam as lutas pela independência em favor dos seus interesses. Ou seja, Estados Unidos e União Soviética começam a fortalecer esses países para que eles possam se tornar independentes. Por quê? Tanto para a União Soviética quanto para os Estados Unidos, quanto mais países independentes, melhor, porque elas são as duas potências do mundo. Então, lógico que está vivendo uma guerra fria, não? Uma guerra de quê? De influência. Então, quanto mais países eles ajudassem a se tornar independentes, esses países se voltariam em favor ou da União Soviética ou dos Estados Unidos. Por isso que eles vão incentivar esses movimentos de independência. Beleza? Sexta questão. De que forma a Segunda Guerra Mundial influenciou as lutas de emancipação da África? Justamente por quê? Porque quando... bota assim. Primeiro porque... Peraí. Vamos lá. Esses países... Não, peraí. Os soldados desses países que lutaram na guerra... Os soldados desses países que lutaram na guerra... tiveram contato com ideias de liberdade. Além do Tratado do Atlântico,
que dava autonomia a todos os países do mundo, além do Tratado do Atlântico, que dava autonomia a todos os países do mundo. Ponto, finaliza aí, beleza? Então, o que isso quer dizer? Quando esses soldados que são africanos, asiáticos, que estão na guerra ali, eles têm contatos, né, com ideias de liberdade, com ideias de autonomia, e o Tratado do Atlântico fala sobre isso, né, que os países não devem ter intervenção de outros países, os países devem ser independentes, então eles se apegam a esse tratado, até porque eles fizeram parte da guerra ao lado dos aliados. Então isso vai contribuir para eles se tornarem independentes e criar essa ideia de independência. Beleza?